Vamos lá, pessoal, respondendo as perguntas aqui do grupo 2, tá? E vamos lá. Algumas perguntas aqui que foram feitas no grupo, eu vou responder aqui nesse vídeo, tá? E a gente vai organizar assim dessa forma para a gente poder ter um melhor aproveitamento, para vocês terem um melhor aproveitamento dessa semana, né? E a gente deixa as perguntas de manhã, à tarde vem respondendo, e aí a gente deixa o grupo bem dinâmico, bem legal, bem organizado também. Vamos lá, o Juliano pergunta o seguinte: qual o primeiro passo para ser leiloeiro, Luiz? Bom, Juliano, eu digo o seguinte: ser leiloeiro é bom, agora ser arrematante é melhor ainda, porque arrematante você abre muito leque de lucro, né? O leiloeiro ele fica ali focado nos imóveis que ele consegue angariar para promover o leilão, tá? Ser corretor de imóveis e ser avaliador são duas profissões que você já tem, que são excelentes profissões, né? Bem trabalhadas, são excelentes formas de você lucrar. Agora eu indico o seguinte: aprende primeiro a metodologia para você elaborar edital, para você entender todo o trâmite legal dos leilões, para que depois você almeje ser leiloeiro, tá? Existe logo um passo, né? Um outro passo para ser leiloeiro, que aí a gente não vai tratar aqui agora, porque realmente é extenso, né? O que eu teria para falar aqui, não dá para falar aqui num vídeo só, tá? Mas existe um caminho para isso. O melhor caminho é você, eu poderia dizer o seguinte: comece a trabalhar com outro leiloeiro, ajudar um outro leiloeiro, para que você aprenda com esse leiloeiro todo o trabalho a ser executado. Mas antes de mais nada, eu acho que você deve aprender a arrematar com segurança, você deve aprender as leis e a ordem, né, que é feito todo o leilão, né? Existe uma forma de você aprender isso, a gente vai falar isso na quinta-feira, tá? Segue a gente aí, porque na quinta-feira eu vou abrir a possibilidade de você fazer parte do curso Segredos da Arrematação e mais outros bônus especiais que eu estou preparando para vocês aqui, mas é só na quinta-feira, tá? Então, dica, eu diria o seguinte: cola, né, ou procura trabalhar com leiloeiro, eu acho que é o melhor caminho inicial. Lógico que tem outros trâmites também para serem feitos, mas eu não vou estender isso agora aqui nesse grupo, não. Qualquer leilão a nível Brasil, qual a orientação para dar lance em imóveis ocupados? É viável? Vespúcio pergunta isso, Vespúcio Nóbrega. Bom, vamos dizer o seguinte, né? Nem todo leilão, Vespúcio, é um bom leilão. Nem todo imóvel arrematado de leilão é um bom imóvel, né? Eu falo muito sobre isso, eu falo sobre a metodologia Segredos da Arrematação, que é uma metodologia que a gente ensina o passo a passo para você lucrar com lucratividade, analisando a documentação do processo, bem como do imóvel que foi levado a leilão, né? Documentos esses como edital do leilão, matrícula de imóvel, intimações necessárias, hipotecas, penhoras, ocupação, perfil do ocupante, enfim, uma série de informações que nós temos que analisar antes de arrematar o imóvel em leilão, tá? Imóvel ocupado não é bicho de sete cabeças, desde que você saiba quem é o ocupante antecipadamente e traçar um plano de desocupação, tá? Dentro, lógico, do amparo legal. Beleza? Mas não é bicho de sete cabeças, não. Vespúcio, grande abraço. Obrigado pela participação. O Léo pergunta o seguinte: boa noite, quando a desocupação amigável é falha, é preciso entrar com pedido de admissão na posse em tempo de processo não inviabiliza a arrematação? Não, uma coisa é independente da outra, Léo. Arrematação é uma coisa, desocupação é outra. Arrematação é o ato de você arrematar o imóvel, é o ato de você dar lance e você ter o lance vencedor. Tendo você o lance vencedor, você vai levar o imóvel, ele vai ser arrematado, né? Será aí assinada uma carta de arrematação para você. Antes disso, o auto de arrematação é assinado pelo juiz, né, ou pelo leiloeiro. Se for um leilão presencial, você vai assinar também. Se for um leilão eletrônico, só o juiz vai assinar. Cada modalidade de leilão tem uma técnica correta, né? Desocupação, ela é um procedimento que é realizado posterior à arrematação, tá? Via de regra, beleza? Vamos lá, Marcos Marques pergunta o seguinte: tinha um bloco de apartamento em construção de andamento, como faço para leiloar ele? Bom, você tem um bloco, você construiu, você quer leiloar, você pode fazer isso. Isso se chama leilão de iniciativa particular, né? Você tem que ter contato com o leiloeiro e pedir para que o leiloeiro faça o trâmite de leilão. É viável que seja feito, tá bom, Marcos? Se você quiser uma indicação, a gente pode até te ajudar nisso. Luiz, eu sigo o seu trabalho há algum tempo, mas nunca pude comprar seu curso. Queria saber como faço para entrar nesse ramo de leilão de imóveis. Gilberto, na quinta-feira eu vou fazer uma oferta tão boa, mas tão boa, que eu tenho certeza que você vai estar com a gente, tá bom? Não se preocupe em relação a isso. E a maneira mais fácil de você entrar no mundo das arrematações
é realmente através do nosso curso. Vamos lá, o Jader pergunta o seguinte: Luiz, sou aqui de Mato Grosso. E o juiz só pode nomear leiloeiro credenciado pelo TJMS. Para credenciar tem um momento em que o tribunal abre credenciamento, daí cumprir um monte de exigências. É isso aí, Jader. Se você quiser ser leiloeiro aí do Mato Grosso, fica de olho aí, né, para você descobrir como é que é esse trâmite todo. É possível atribuir um percentual sobre o valor do lance, de modo que uma estimativa de gasto, ITBI, cartório, ação de missão na posse, etc. Léo pergunta: é possível atribuir um percentual sobre o valor do lance, de modo que uma estimativa de gasto? Marcos, olha só, Léo, o que eu indico para você, cara? Deixa eu marcar aqui a pergunta do Léo para você saber onde está, né? Eu indico que você use uma planilha. Dentro do nosso curso, a gente tem uma parte do curso onde a gente ensina, né, toda a análise financeira da operação, né? E lá nessa planilha, nessa ferramenta, a gente joga todos os custos inerentes ao leilão antes da arrematação, né? Inclusive custo de cartório, de missão na posse, custo processual, para a gente ter certeza quais serão os custos antecipadamente e poder ter, né, um cálculo perfeito. Vamos lá, Genilson pergunta: é possível dar lance nos leilões mesmo que você não tenha valores para repassar e tirar de lucro? Não, eu acho que você, para dar lance no leilão, você tem que saber quais são os valores que você vai pagar antes, Genilson, para você poder saber exatamente o que está fazendo, né? Um imóvel de R$200 mil, qual é o valor da emissão na posse? Juliano Verri. Depende, meu amigo. Se for, por exemplo, um leilão judicial, você vai pagar as custas lá que são baratas, né? Custas de diligência oficial de justiça, você vai gastar aí R$300, R$200. Se for um leilão extrajudicial, se você for emitir a posse através de uma ação extrajudicial, né, se for através de um processo autônomo, você vai ter que recolher as custas de acordo com o seu estado, né, com a GRERJ, vou te falar assim, guia de recolhimento, né, de custas judiciais, de acordo com o que o seu estado cobra, né? Se você for lá em São Paulo, tem um percentual em cima do valor do imóvel que é cobrado nas ações, né? Porque o que acontece? Aí é uma questão técnica, né, Juliano? O valor da causa ele vai influenciar no valor de custas a recolher. E o valor da causa aí vai ser o valor do imóvel. Então, pode ser que as custas fiquem um pouco caras aí, né, se você for através de um leilão extrajudicial fazer uma emissão na posse, tá? Através da ação judicial. Mas isso aí você tem que ver com o seu estado, tá? Na hora do Tribunal de Justiça do seu estado. Vamos lá. Léo pergunta o seguinte: Luiz, os leilões judiciais, civil e trabalhistas, são os melhores extrajudiciais? Quais os pontos positivos, Léo? Olha só, Léo, eu acho que o leilão judicial, ele, não posso dizer se ele é melhor não, mas eu posso dizer o seguinte: ele tem mais possibilidade de lucro, tá? Porque você tem algumas situações dentro do próprio processo judicial que às vezes, algumas vezes, tá, essa avaliação que foi feita no processo judicial, às vezes ela está defasada, o que propicia que você tenha um lucro, às vezes até maior do que aquele dito ali no edital, né? Existem situações que você tem menos concorrência, mas exige também, por outro lado, o leilão judicial exige que você tenha maior competência técnica, né? Então, vamos dizer assim, é uma balança, né? Você tem que pesar aí qual é o melhor cenário para você. Vou dizer para você, se você não conhece nada, né, de leilão, não tem a técnica, não estudou, eu diria o seguinte: cuidado com as duas modalidades, tanto o extrajudicial quanto o judicial, porque o extrajudicial pode ter nulidade e o judicial também, né? As pessoas acham assim, não, o mais seguro é o extrajudicial. Eu, por experiência própria, posso falar, não é o mais seguro não, tá? Às vezes o judicial ele fica mais claro, fica mais seguro porque ele fica mais claro para a gente antecipadamente qual será o resultado posterior, né? Às vezes o extrajudicial tem um contrato de alienação fiduciária, alguma coisa que a gente não notou lá e a gente também tem que analisar com critério, tá bom, Léo? Então, mais ou menos isso. Tem aqui eu estou respondendo do Léo aqui, né? Tem entendimento aí, tem gente que vai dizer que é o judicial, tem gente que vai dizer que é o extrajudicial. Eu digo que é o seguinte: se você souber aplicar a técnica correta de analisar a documentação e o processo, os dois são interessantes, né? Talvez o judicial lhe dê um pouco mais de vantagem econômica, tá? Se você souber fazer o que está fazendo, né? Mas você está aqui, você vai aprender. Vamos lá.
Grupo 2. Estou em andamento para tirar a matrícula de leiloeiro, mas tenho algumas dúvidas. Por exemplo, um leilão extrajudicial online de imóvel ou veículo. Qual é a responsabilidade do leiloeiro em relação à documentação? Tiago, você como leiloeiro, você vai ter responsabilidade civil, sim. Né? Você tem aí dentro da sua profissão muita responsabilidade. Eu digo até o seguinte, ser leiloeiro é uma profissão, né? Ela é realmente lucrativa, mas depende muito de como você trabalha essa profissão, se você realmente vai fazer o marketing da forma correta, mas acho que, antes de mais nada, você tem que aprender a metodologia e a parte legal, né? As leis, analisar os artigos, o entendimento jurisprudencial antes de você começar na carreira de leiloeiro. Eu acho que o melhor caminho, como eu falei antecipadamente, não sei se está aqui nesse grupo que eu respondi, é você, de repente, trabalhar junto com o leiloeiro, né, por um tempo, para você aprender aí o trâmite do negócio. Qual o trâmite para desocupar o imóvel? Marcelo pergunta. Agora, passando para uma próxima pergunta, né? Já tem muita pergunta para responder, gente. Tem mais uns grupos aqui que a gente está trabalhando durante esse lançamento, né, durante essa semana aí, e a gente está trabalhando bastante aí para entregar o mais rápido possível para vocês. Mas está sendo muito divertido. Eu adoro, né, falar sobre leilão de imóveis, adoro. A gente respira isso, então para mim é um grande prazer. Então vamos lá. Qual é o trâmite para desocupar um imóvel arrematado em um leilão que está ocupado e há quanto tempo demora? Vamos lá, o trâmite para desocupar um imóvel num leilão arrematado de leilão. Depende se for judicial ou extrajudicial. São dois trâmites totalmente diferentes, né? O tempo também depende, né, do processo, depende da documentação. Por isso que eu falo, Marcelo, cara, não arremate antes de você aprender a técnica de verificação, tá? Porque senão acontece o seguinte, você arremata o imóvel que pode demorar mais do que esperado, né? E tem como a gente prever muitas das coisas analisando o processo do que vai acontecer no futuro, né? Porque a gente consegue, através da análise passada, ter uma previsão daquilo que vai acontecer no futuro. Vamos lá, Fábio Góes. Se não tiver averbada a construção de imóvel na matrícula, somente terreno, como faço para averbar essa arrematação? Meu amigo, você vai ter que regularizar essa documentação, né? Depois da parte de você vai registrar a carta de arrematação e depois você vai ter que buscar essa regularização junto à prefeitura, beleza? Vamos lá, desocupação de imóveis comerciais é mais fácil que residencial? Léo falando. Não, Léo, mais ou menos o trâmite é muito parecido, né? Não tem, eu acho que, uma diferença crítica em relação a isso não, tá? O importante é você saber o que você está arrematando, né? Analisar todas as situações antes de você arrematar. Vamos lá, Danilo Henrique. Qual o índice de máximo de deságio sobre o valor da avaliação para dar lance viável a uma arrematação de veículo e imóveis? Deságio depende do processo que você estiver arrematando, Danilo. Por exemplo, num processo de justiça do trabalho, você às vezes compra o bem por 30% do valor de mercado, né? Por exemplo, na Justiça Civil de São Paulo, Justiça Comum, 60%. Então vai depender muito, né, do edital, depende da região, depende da cultura local, mas aí a lei determina também, né? A lei fala que 50% caso o juiz não determine outro percentual. Mas pelo princípio da convicção do juiz, ele pode meio que escolher, né, qual percentual que ele vai atribuir ao desconto, tá? E são vários fatores que fazem com isso, que fazem com que o juiz decida isso, tá? Aqui eu não vou poder estender todos aqui, que seria pelo menos uma aula de 1 hora aí, tá? Vamos lá. Como você sabe que vai ter mais de 10 mil leiloeiros no primeiro semestre? Diego, fazendo referência ao vídeo, você faz essa afirmativa. Diego, a gente tem uma estimativa pelo acompanhamento de mercado que a gente tem feito durante todos esses anos, né? A gente, desde 2001, trabalha com leilão de imóveis e a gente tem uma estimativa, a gente tem acompanhado o mercado de leilão de imóveis e a gente tem uma estatística nossa também, tá? Existem algumas pesquisas também que a gente já encomendou, né, no nosso escritório. A gente trabalha com consultoria na área de leilão de imóveis e a gente estuda o mercado de leilão de imóveis no Brasil inteiro, né? A gente tem clientes no Brasil inteiro e hoje, através do curso Segredos da Arrematação, também a gente tem alunos e formados no Brasil inteiro, né? A gente tem, para você ter uma ideia, 2 mil leiloeiros cadastrados no nosso escritório. Se cada leiloeiro aí fizer, em média, né, 5 leilões por ano, aí, a gente já chega nessa média, né? E a gente sabe que a média dos leiloeiros é muito maior do que essa, são 10. Então, vamos dizer assim, tem leiloeiros que vão trabalhar mais, tem leiloeiros que vão trabalhar menos, né? E a gente tem uma estimativa em função
do acompanhamento do mercado, que a gente acompanha esse mercado muito, muito próximo, né? E a gente anota que a gente nota o crescimento do mercado, por exemplo, a gente acompanhou o crescimento de 2016, 2017, 2018, 2019, e a gente está vendo o crescimento nesses últimos anos de até 20% no número de imóveis que vão a leilão. Então, em função desse acompanhamento próximo, a gente tem essa referência, tá bom? A gente não é o dono da verdade não, tá bom? A gente analisa o mercado e esse é nosso sentimento, tá? E esse sentimento, ele é analisado empiricamente, né? Através da consultoria que a gente presta, através dos clientes que a gente atende, através da observação de mercado de quase 20 anos, beleza? Vamos lá. Tem alguma lista dos melhores sites de leiloeiros no Rio e Espírito Santo? João Vitor falou isso. Tenho, sim, claro. Quinta-feira eu vou falar sobre o meu banco de dados. Você vai ter a possibilidade de ter ele. Vamos lá. Vanderlei Brito. Em um leilão, como devemos proceder após a retirada da carta de arrematação? Se for admissível no mesmo dia, já podemos distribuir ação de missão na posse? Esse pedido liminar para desocupação imediata, assim como na trabalhista? Vamos lá, carta de arrematação. Tá? Geralmente, o que eu faço? Eu entro com uma petição, atravesso uma petição requerendo essa expedição de carta de arrematação. Tá? A emissão na posse também, atravesso uma petição fazendo esse requerimento. Né? O que eu faço, Wendel? Dentro do curso Segredos da Arrematação, que eu vou falar na quinta-feira, eu tenho todos esses modelos aí. Tá? Se você tiver interesse em ter esses modelos na mão aí, você vai saber como na quinta-feira. Gente, um grande abraço para vocês. Obrigado pelas perguntas de todos vocês. Estou adorando participar dessa semana aí, junto com a galera toda. Amanhã de manhã a gente vai abrir para mais perguntas. E parabéns aí pelo nível das perguntas. Vocês estão indo muito bem mesmo. E eu fico feliz de estar servindo um grupo tão seleto. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Espero que vocês tenham aí aproveitado essa primeiro dia, né, de treinamento aí. Grande abraço para todos.